Primeiros anos de escravidão no Brasil, escravidão indígena. Com a chegada dos portugueses nas terras aonde hoje chama-se Brasil, a motivação dominante era poder extrair o máximo de vantagens e tesouros que pudessem encontrar nelas. Só que com as primeiras explorações realizadas, já foi possível constatar que a única fonte de riqueza que estava visível era o valioso pau-brasil, uma árvore que dava um corante de cor vermelha muito utilizada na Europa para tingir roupas. Além do pau-brasil, os colonizadores encontraram clima agradável, natureza exuberante, habitantes cordiais e inocentes. Esses mesmos habitantes foram logo nos primeiros anos da descoberta a fonte alternativa de obtenção de lucro. Embora não haja muitos estudos, sabe-se que os indígenas eram levados para a Europa para serem vendidos nos mercados europeus. Esses índios eram capturados ou por meio de troca com outros indígenas ou enganados pelos colonizadores ao levarem o pau-brasil para as embarcações. Com o começo da indústria açucareira aparece a preocupação de quem irá trabalhar nas fazendas, que exigia duras, longas e ininterruptas jornadas de trabalho. Era necessário encontrar braços abundantes e baratos para os engenhos, roças e plantações. Porém, a contratação do braço assalariado era impossível naquele momento. A grande maioria dos trabalhadores europeus não largaria sua vida na Europa para trabalhar em condições piores de trabalho no chamado Novo Mundo. Os que viessem poderiam acabar abandonando seus empregos e ir morar em terras ainda desabitadas por europeus no imenso litoral brasileiro, se sustentando através de agricultura de subsistência. Nesse momento, a mão de obra escrava era a melhor alternativa para a indústria canavieira, sendo um direito do dono de capitania escravizar os nativos. Os primeiros índios a serem utilizados como escravos foram os chamados índios de corda, que eram adquiridos através de trocas com as tribos que aprisionavam outros índios em suas guerras tribais, que ao longo do tempo eram estimuladas pelos colonos portugueses, que fomentavam a inimizade entre as aldeias nativas. Um índio capturado por uma tribo rival da sua acabava tendo três destinos: era incorporado como hóspede na tribo rival, sacrificado em rituais antropofágicos, ou era negociado com os colonos e acabava sendo escravizado. Não era fácil para os colonos conseguir índios para escravizar. Os índios capturados por outras tribos eram poucos e eles não gostavam de ceder todos para os portugueses em troca das poucas valiosas ferramentas. Com o desenvolvimento das plantações e a necessidade de mais trabalhadores, os colonos pressionavam cada vez mais as comunidades aliadas para capturarem índios de corda. A luta pelos escravos acaba mudando a convivência entre os nativos e os colonos. De um lado, um grupo de pessoas que pensa apenas em lucrar cada vez mais, e do outro, uma população não acostumada com bens materiais e imposição alheia. Isso acaba gerando diversos conflitos entre os dois grupos, que vêm a resultar em guerras e matança dos dois lados. Em poucos anos, o indígena acabou sendo massacrado pelas guerras travadas entre as tribos indígenas e os colonizadores, além das doenças trazidas pelo homem branco, que dizimou a grande maioria da população indígena, fazendo com que se tornasse cada vez mais difícil a captura de novos índios para a escravidão. Com a falta de mão de obra indígena e o interesse da coroa portuguesa em trocar o indígena pelo negro, fez com que o comércio de trabalhadores negros escravizados se tornasse a melhor alternativa para os donos de engenhos e para a coroa, que lucrava através do comércio triangular. Assim, podemos compreender que a escravidão do índio foi um dos fatores que levou a colonização do Brasil a ser um sucesso. A partir de sua mão de obra, a metrópole portuguesa conseguiu explorar as terras de uma forma que, ao mesmo tempo em que trazia riquezas, protegia o território contra as outras nações europeias.